Senhor Jesus. Os que podem, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse. Capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, leiamos a partir do versículo 1. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E me disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Assentai-vos, por favor. Queridos, como é bom estar pela primeira vez nesta casa, com a oportunidade de servi-los com a pregação da palavra de Deus. Aos meus pastores, pastor Igor, pastora Marina, minha gratidão a Deus pela vossa vida, o vosso chamado, ministério que é inspirador. Apesar de novos, nós começamos cedo. E é bom ver como o Ministério Madureira, a Debras, o nosso bispo, acredita no ministério que Jesus tem confiado aos jovens, e isso se reflete no vosso lar, na vossa família. Minha casa ama a vossa casa. Rever a cantora Shirley Carvalhais, meu desejo é que Jesus a use cada vez mais. Queridos, que bom ver que aqui tem um povo que ama Jesus e ama a sua poderosa palavra. É real, notória a presença de Jesus em nosso meio. A todo o corpo de obreiros que aqui se esforçam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor Jesus, meu muito obrigado. Depois da pregação, lá na saída, alguns livros meus estarão disponíveis. Rapidamente eu quero apresentá-los aos irmãos. Aprendendo a Perdoar, uma exposição neste livreto de Mateus 18. Por que Jesus escolheu ensinar sobre perdão quando ensina sobre ligar e desligar gente da igreja? Por que ao ensinar sobre perdão, Jesus ensina no contexto de igreja, onde se recebe pessoas, mas se exclui pessoas? Porque quem não aprendeu a perdoar
não consegue congregar. Eu tenho um outro livro, Princípios da Liderança de Paulo, Inspiração e Estratégia para o Ministério e Vida Cristã. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala, e eu tenho disponível Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. São todos os capítulos desses dois livros comentados e explicados. Tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão. E nas conclusões de Gênesis e Êxodo apontando para Cristo, pois é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. Eu tenho uma introdução bíblica, um dos últimos livros que lancei, para conhecer a Bíblia. É uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, por quê e quando, quais personagens e textos principais daquele livro, para facilitar a sua compreensão. E tem um livro da minha esposa, é cantora, compositora, pregadora e não é feminista, não precisa, né? E o livro da minha esposa tem o título Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer entre elas e Deus. Também estarão disponíveis, o livreto custa R$20, os livros maiores no site custam entre 70 a 80, os venderei cada a R$50 lá na porta. Se você sentir de Deus, compre, se não sentir, compra para sentir. Queridos, o livro do Apocalipse é o livro da soberania de Cristo Jesus. Nele se vê as glórias da igreja de Deus na glória e a derrota de Satanás. Algumas pessoas temem a leitura deste livro. Já tive duas experiências com jovens que, quando eu acabo de pregar em algum capítulo do Apocalipse, pós o capítulo 3, onde são as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, a partir deste capítulo eles sentem medo, temor. E a mídia vende o Apocalipse como um livro de destruição e não de revelação da soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do capítulo 4, João está na sala do trono. Ele tem um vislumbre do céu por dentro. E aqui ele percebe que ainda há um trabalho a ser feito. Neste momento, João está percebendo que nem tudo está pronto. Há um processo de resgate da humanidade e da criação que foi atingida pelo pecado de Adão. Para João, quem sabe, já estava tudo pronto e preparado. Mas no capítulo 5 existe um drama. Ele precisa refletir e vai escrever de modo que também reflitamos que toda a humanidade foi afetada pelo pecado que entra no mundo em Gênesis 3, pela desobediência do primeiro cabeça da humanidade, Adão. É uma tarefa terrível, não é fácil. E agora, João discerne, após a apresentação de que não está tudo pronto, ainda falta algo a ser realizado, ele chora no céu. E quando que ele chora? Quando um livro selado com 7 selos, e no Apocalipse, 7 é o número da plenitude, totalidade, logo esse livro está totalmente fechado e lacrado, é escrito por dentro e por fora. Porque há um conteúdo, há um plano a ser realizado. Mas para ser realizado é preciso ter conhecimento do plano. E quem não conhece o plano não pode realizar o plano. E para conhecer o plano e realizar o plano, tem que ser digno. Esse livro é o plano, porém está selado e até aqui tudo bem. A visão se inicia, tem um plano no livro, escrito por dentro e por fora. É muito conteúdo, porém selado, lacrado, fechado completamente. Por isso, 7 selos. Assim é
a história da humanidade sem Deus. Assim é nossa história sem Deus. Algo que poderia ser, mas não é. Um sonho que nunca se realiza. Um projeto que nunca chega a cabo, a conclusão, a realização. Porque só Ele pode dar sentido à nossa vida e à história. Então, nesse projeto a ser feito, que está dentro desse livro, pois Apocalipse é um livro simbólico, e João está vendo pelo livro que há algo a ser feito, a tarefa é terrível, e muitos podem se esquivar dessa tarefa. Outros ficariam paralisados diante dela, como João, o apóstolo, ficou. O máximo que ele pôde fazer foi chorar. Esse é o drama projetado pelo céu e pelo anjo. E João sabe que ele não pode participar da solução, porque nós, seres humanos, não somos a fonte da solução do problema. Ou seja, nós não começamos, não temos capacidade de iniciar o resgate de tudo, pois nós também fazemos parte do problema, pois o pecado nos atingiu. Nós também precisamos de resgate. Nós também precisamos de solução. Como já foi dito aqui pelo pastor, Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então, quando João já viu que tem um plano, João vê o livro selado por dentro e por fora, conteúdo tem, mas quem vai abri-lo? Quem vai realizar o plano? Quem vai controlar a história que existe, mas precisa ser revelada? Nessa história que existe, tem algo lá dentro que com certeza é solução. Nessa história que existe, tem algo lá dentro que com certeza é paz. Mas se está trancado, está selado, quem vai trazer essa paz? Quem vai demonstrar que está no controle? Então, eu quero dividir alguns pontos dessa pregação, até porque eu abri Apocalipse, por isso que vocês fizeram porque em si ele já é profundo, e se eu tentar aprofundar, como diz o pastor Maurinho, eu vou afundar e ficar lá embaixo e não consigo sair mais. Então o máximo que eu vou tentar fazer é simplificar aquilo que é profundo. Em primeiro lugar, nós temos uma clara impotência humana de desvendar o futuro. O anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de saber o que vai acontecer daqui para frente? Quem pode revelar à humanidade esse plano perfeito, selado, que está na mão direita, símbolo de autoridade do Criador? A pergunta é para João, a pergunta é para o céu, a pergunta é para a terra. E o versículo 3, João procura ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra. Na terra e debaixo da terra não tem ninguém. E no céu está o João. E ninguém é digno de controlar a história. Ninguém é digno até agora de saber o futuro. Nesse momento está claro que nenhum de nós temos a capacidade de desvendar o futuro, se Deus não revelar, se Deus não expor. Mas desde o Gênesis 3, nós sofremos com essa ansiedade. E o meu amanhã? Eu já me peguei preocupado com os meus filhos. E amanhã? Como será o futuro? Eu sou pastor, eu sou pregador, eu prego sobre salvação. E se esses meninos me darem muito trabalho no futuro? E eu entendi que eu não sou salvador, eu sou pregador. Quem salva é Jesus. Isso sara o coração de mães e pais. Só que isso não me impede de preparar-me para o futuro. É mentira que o Espiritismo pode mostrar para você como será o seu amanhã. É mentira das religiões pagãs que podem abrir portais e revelar para você como será o seu futuro.
É o engano engano de Satanás, que vai ler sua mão e você saberá o seu amanhã. É mentira do espiritismo que alguém pode vir lá de baixo depois de morto e te falar sobre seu futuro, porque está no texto. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode ter esse conhecimento. Não se engane, amadureça pelo amor de Deus. Saia das trevas da ignorância. O homem é impotente para isso. Pastor, e o que me é preciso saber? 1 Coríntios 3, 21, Paulo diz: seja Apolo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. A igreja tem um futuro, isso não significa que ela tem que controlá-lo. Ela espera, ela se prepara para o futuro, mas não o controla. Ela não o desvenda por si mesma, por si próprio. Nós não somos capazes de desvendarmos o amanhã. O máximo que a gente pode é confiar, entregar e se preparar para ele. Segundo lugar, ninguém podia abrir o livro. Essa é uma grande constatação. Primeiro, nós temos uma clara impotência. Agora nós temos uma grande constatação. Ninguém pode, ninguém foi achado digno, nem no céu. Miguel, o protetor de Israel. Miguel, quando Daniel precisou, só quando você pegou a sua espada que os demônios recuaram e a resposta chegou para Daniel. Cadê Miguel? Posso não. Gabriel, o mensageiro da mensagem mais importante que inicia o Novo Testamento, paz na terra entre os homens, glória a Deus nas alturas, nasceu o Salvador. Gabriel anunciou a mensagem poderosa, o verbo se fez carne. Gabriel, faz alguma coisa. Não sou digno. Serafins, querubins, guardiões da santidade e da glória de Deus, façam alguma coisa. Não somos dignos, ninguém no céu. Abraão, pai da fé, Moisés, o grande libertador, Elias, o leão dos profetas, Paulo, o maior pregador depois de Jesus do Novo Testamento, Pedro, Maria, posso não, eu não sou digna. Não tem um digno no céu. Ninguém foi encontrado digno. Nenhum ser humano foi encontrado digno. Apesar de suas honrarias, apesar de suas experiências, nenhum homem nascido de mulher, nenhum ser humano pode ser detentor da glória de controlar e revelar a história. João, o apóstolo, o São João, o Santo John, também estava lá, e o máximo que o John faz é chorar. Eu estou lhe dizendo que ninguém é capaz de controlar, então para que tanta ansiedade? Para que essa preocupação? Para que trazer o amanhã para agora? Para que esse desespero? Para que pensar que não tem jeito, não vai dar, para mim acabou, e acabou, e acabou? Não, Jesus trouxe alguém aqui para dizer, não é para se desesperar pelo amanhã, eu já estou lá, mas eu te trouxe aqui para dizer, canta hoje, confia hoje, chora hoje, se entrega hoje. Não ser digno é não ser capaz. Isso faz parte do drama. John, e aí? Ninguém. Ele diz, eu não vi ninguém. Nenhuma ideologia não consegue. Nenhum partido político não consegue. Nenhum sistema político não. Nada disso consegue realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Não. A humanidade sozinha não consegue. Seu destino sem Jesus é um caos.
Há uma impossibilidade radical em nós. Por quê, pastor? O texto vai revelar agora, em terceiro lugar, a grande decepção. Deus não tem problema algum em te decepcionar. Eu estou falando do céu, eu estou falando do discípulo que deitava aqui, e como canta o André Valadão, ó, ele ouvia a batida do coração de Jesus, tutu, 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 tutu. O apóstolo do amor, e agora ele está diante do trono, que chique. Ele escuta o anjo perguntar, que top. Só que agora ele olha para um lado, olha para o outro e não tem solução. Então para que pergunta para mim se não vai apresentar a solução para mim? Não, John, eu vou apresentar a solução para você. A questão é que nem tudo é no seu tempo. Eu já te frustro aqui. Porque eu já estou aqui desde o capítulo 4 e me faz uma pergunta, quem está com a história na mão? Porque na cabeça de João, deixa eu te contextualizar, que eu não posso ficar falando muito, senão eu perco o tempo e também perco você. Então deixa eu falar, na cabeça de João, quem manda na cultura romana? Roma. Quem é o imperador? Domiciano. Quem colocou ele na ilha? Domiciano. Ou tu nega Jesus, ou tu vai morrer aí. Os crentes estão perdendo a cabeça. É só tu ler o capítulo 6, quando se abre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. Está cheio de Marte no céu. Os crentes estão sendo assassinados. O que resta para eles é catacumba. São túneis, são locais isolados, em cemitérios. Os crentes têm que achar um jeito de fugir do Império Romano, porque Roma é a deusa do mundo. Domiciano agora se sente um Deus, se sente divino. E agora quando João está na sala do trono e tem um livro, ele sabe que é o livro da história, sua mente é maximizada no céu, ele não é onisciente, mas sua mente é aberta, ele sabe do que se trata, e quando ele empolga, agora eu vou mostrar quem está no controle, vem a pergunta, quem é digno de controlar? Quem é digno de mostrar quem é que manda? Aí João diz, agora eu vou saber, e não chega ninguém, o que é que ele faz? Ele chora. Ele chora porque Domiciano ainda está no poder. Ele chora porque Roma é a senhora do mundo. Ele chora porque os crentes continuarão sendo assassinados. Jamais teria uma congregação como essa, tão grande, reunida para a glória de Deus, com tanta liberdade. Isso na cabeça de João, até aquele momento, é difícil, é impossível de imaginar, porque quem manda em tudo é o império que os persegue. Aí João diz, eu chorava muito. Ele não diz, eu chorei. Ele não diz, eu fiquei triste. Não, ele diz, eu chorava muito. É processo de angústia, é processo de lágrimas. Ele está frustrado e Deus faz assim, te frustra, porque nem tudo é no seu tempo. É só abrir os olhos um pouquinho, João, que tu vai ver que tem um trono só na sua frente. Isto significa que não é você que governa, não é você que manda, não é você que controla. O máximo que você pode fazer é se ajoelhar, chorar, profetizar e esperar. Desviar não, abandonar Jesus não, porque não adianta. Chora aqui, clama aqui. Ele não abre certas portas porque ele sabe o que é que tem depois dessa porta. Ele afasta certas pessoas porque ele sabe que não são pessoas certas. Mas o Senhor está dizendo, para de ignorância, para de soberba, para de ficar alimentando ansiedade. Você vai chegar no nível de depressão, você pode chegar no nível de síndrome do pânico. Você está se questionando e ele deixa você questionar. Você está chorando e ele deixa você chorar. Então chora, desabafa. Pastor, mas o que eu quero é reclamar. Reclama, mas não na internet. Vai para o quarto fechado e chora. Pastor, eu quero é dar murro no ar. Dá seus murros no guarda-roupa, no ar. Reage, faz alguma coisa. Ele sabe que você é pó, ele sabe a sua estrutura, mas é para chorar para ele, é para gritar para ele, é para se derramar diante dele. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Chora,
chora e chora. Você não é robô, você não é máquina, você está na terra. João estava no céu e Deus deixou ele chorar. Porque para o grego a história é cíclica, para o ateu a história não tem sentido, mas para o crente não. Para o crente a história está na mão de Deus. Por isso a gente chora para Deus. Eu lembrei da minha adolescência. Quem vê um crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Agora, é que o crente não chora para o homem ouvir, ele chora para Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Deus sabe. E o que ele faz? Faz consolo. Canta canto de raiz. Por isso que o crente sai do Facebook e vai pro quarto chorar. Então canta, crente. O céu se comove. E não há no mundo que possa impedir. Pra Deus. E só Deus tem o poder. Depois que cantar eu vou ler. Eu chorava muito. Então me disse um dos anciãos: não chores. Eu chorava muito e me disse um dos anciãos: João, chora não. Por que não chorar se ninguém pode abrir o livro? Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. O digno chegou. Eis aqui o leão, João. O leão vai bradar na sua casa, o leão vai bradar no seu ministério, o leão vai bradar. Por que a igreja chora? Porque somos fracos. Por que a igreja chora? O mal está triunfando, a violência está crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras se tornam mais escarniçadas, as famílias barbarizadas, os jovens na imoralidade e nas drogas. O que a gente faz? A gente chora. Mateus 24 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 1 João capítulo 2 fala sobre anticristos no plural. Gente que cantava com a gente, hoje se presta a só falar mal de igreja e mal de pastor na internet. Gente que pregava o evangelho foi para seitas religiosas, zombando do protestantismo e do pentecostalismo. Como não chorar?
Mateus 24, o amor de muitos se esfriou. 1 João 2, anticristos surgindo no meio de nós. Como não chorar? 2 Timóteo capítulo 3, Paulo disse que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Olhe para mim, se prepare para dar um glória lindo, por favor. Mateus 24, Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. João diz, 1 Epístola capítulo 2, que nos últimos dias surgiriam anticristos, no plural, pessoas contra Cristo. E Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias teríamos dias trabalhosos. Aí você me escuta e diz: por isso, pastor, que a gente vai só chorar. A única coisa que resta é chorar, porque a única coisa que a Bíblia fala sobre os últimos dias é só isso aí. Mas tem outra coisa que a Bíblia fala sobre os últimos dias. Joel 2 e Atos 2. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, eu estou profetizando para seus filhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Oh, aleluia! Não chore por medo do futuro. Alguém está no controle do futuro. E ele diz, operando eu, quem impedirá? E Pedro disse, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Ele cuida de você. Quem é digno? Aí João diz, daqui a pouco ele aparece. Aí não aparece, aí João chora. Aí o ancião diz, não chora não, John. Eis aqui o leão de Judá. Ou seja, ele está vindo desde o Antigo Testamento. De Judá, ele veio da tribo que nasceu de Jacó. Aí ele continua, a raiz de Davi. Por que raiz e não fruto? Porque se é fruto, foi Davi quem o gerou. Mas se é raiz, é porque antes de Davi existir. Aleluia! É ele quem gera Davi em sua divindade. Aí João está ouvindo. O leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Me ajude e diga, que venceu. Por isso ele é digno, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Aqui se revela a condição que o Pai deu para controlar a história. Davi disse, contra os meus soldados, ou seja, eu quero o controle. Deus disse, eu vou te dar uma disciplina, tome. Aí Nabucodonosor disse, essa é a Babilônia que eu construí. Deus disse, vai virar bicho. Aí Herodes, refletindo, o Império Romano, olhou para suas glórias, olhou para suas vestes brilhantes, e o povo dizia, ele fala bem, isso é voz de Deus, isso não é voz de homem. Ele disse, é verdade, eu sou o cara. E Deus disse, vai ser comida de bicho. Porque todo mundo que quis mostrar controle, Deus foi derrubando, abatendo. Mas quando a igreja chega chorando, o ancião diz, só um é digno de controlar a história. Ele nunca pecou, ele nunca caiu, e ele não é primogênito, ele é unigênito. Não tem ninguém como ele. João, ele venceu para abrir o livro, para mostrar que controla, para levar o plano adiante, para fazer acontecer. Agora se coloque no lugar do João, que o caminho para a conclusão. E João está esperando ver um leão. Aí de repente ele diz no versículo 6, olhei e vi um cordeiro.
É a simbologia do livro. Ele é o vencedor, ele é o digno, porque ele é aquele que, pela história e pelos homens, se deu, morreu por eles. O pior que tinha que acontecer, sabe o que era? Você morrer pelos seus pecados. E ele disse: eu morro por eles. O pior ele já aconteceu. A maior batalha ele já venceu. O que ele está te dizendo é: ainda tem futuro para você. Porque eu comprei a sua história com preço de sangue. Eis um cordeiro no trono, a autoridade, como havendo sido morto, marca da cruz. Tem 7 pontas, plenitude de poder. 7 olhos, onisciência, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra, onipresença. Não era um cordeiro comum. Você está no lugar do João, se coloca no lugar do João aqui. Aí João está vendo o Pai cercado de glória excelsa, o livro lacrado na mão direita do Pai, pois o trono do Pai nos é apresentado no capítulo 4. Agora o trono do Filho nos é apresentado no capítulo 5. E o livro está lá, e o Pai com sua glória inacessível, o Pai com sua glória protegida por querubins e serafins, mostrando para João. Está aqui a história, selado. Agora olha que coisa linda, olha o texto. E veio. Esse veio aqui é a ação do Cordeiro, que é Jesus. E veio, ou seja, Cristo se levanta do seu trono, vai lá no trono do Pai e pega o livro. O que te fez chorar está na minha mão, João. Quando ele toma o livro, olha que coisa linda, que foi o último versículo que a gente leu. E eu tomo assento, e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. É um livro simbólico, e tudo que Moisés fez no tabernáculo, ele viu no topo do monte. Tudo que Moisés fez no tabernáculo, o original está no céu. O tabernáculo era só uma cópia. O livro de Hebreus, Apocalipse 5 e Apocalipse 8, deixa isso claro para nós. Todo o serviço sacerdotal se baseou no que Moisés viu, quando o céu se abriu para ele. Por isso João está vendo o Antigo Testamento no Novo. Leão da tribo de Judá, Antigo Testamento. Raiz de Davi, Antigo Testamento. Salvas de ouro, cheias de incenso, Antigo Testamento. Agora olha a eternidade, que são as orações dos santos. O primeiro motivo pelo qual João não precisava continuar chorando é que alguém já venceu e controla a história. Glória a Deus. O segundo motivo pelo qual João não precisava continuar chorando é porque tem um povo orando. E as orações desse povo chegam lá no céu. Está lá. Agora João sabe onde estão as orações de cada crente sofredor. No céu. E eu quero concluir essa mensagem dizendo a vocês o que homens de oração disseram. Porque nisso, diz o Senhor, está a sua paz a respeito do seu futuro. Nisso está a sua paz a respeito do seu amanhã.
Saia daqui em paz, decidido a obedecer essa mensagem. Não é para chorar mais, João. Por quê? Porque tem um que controla a história. Mas o fato dele controlar a história não é o consolo completo. Então completa meu consolo. Tem um povo que ora, João. E quando esse povo ora, o céu responde, João. Está aqui no céu as orações deles, João. Eu vou ler para vocês e eu concluo com as escrituras. William Lau disse: não há nada que nos faça amar uma pessoa quanto orar por ela. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Quer perdoar? Ore por ele. Quer perdoá-la? Ore por ela. Só o perdão te capacita a manter-se em comunhão com Deus e com os santos. E só a oração te capacita a perdoar. Eu posso fazer mais que orar, disse João Bani, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer nada mais do que orar enquanto não tiver orado. Quando agimos, disse Hans Von, colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalhar de Deus. Samuel Chadwick disse o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar você da oração. Ele não teme nossos estudos, ele não teme o nosso trabalho, ele não teme a religião de quem não ora. O diabo ri de sua labuta, zomba de sua sabedoria, mas treme quando você ora. Oh, glória a Deus! Os homens, disse Sidron Baxter, podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos. Os homens podem nos desprezar, mas não podem fazer nada contra as nossas orações. Levante a mão, por favor, diga: Deus, eu entendo que minha fé só é onipotente quando eu estou de joelhos. John Wesley disse: Deus não faz nada se não for em resposta à oração. Não haverá paz concernente ao seu futuro se você não orar. A única ponte que conecta a sua fraqueza ao poder de Deus é a oração. Clama a mim e eu vou te responder. Eu também vou te anunciar coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe. Mateus 21, 22, tudo que pedires em oração, crendo, dependendo, recebereis. Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, no Espírito, com toda oração e súplica. Eu lembro quando a minha avó me colocava para orar. Eu chegava para visitar a vovó. Ela dizia: daqui a pouco a gente vai orar, viu, meu filho? Aí eu dizia: tá bom, vovó. Tá bom, vovó. Aí minhas tias, desviadas: deixa o menino ser criança, mãe. Aí a vovó dizia: é de criança que se faz o adulto. E era discussão sempre.
que vovó queria me pôr para orar e elas queriam discutir e debater com vovó. Aí vovó disse: eu vou te dar uma senha. Falei: senha? É. Falei: qual senha, vovó? Ela disse: eu não quero ficar mais discutindo com suas tias sobre esse negócio de orar, não. E você é pregador tem que orar. Elas estão erradas. Eu falei: eu sei que elas estão erradas, vovó. Ela disse: então, para a gente não ficar brigando. Eu já estava me sentindo culpado, que eu estava gerando contenda. Então eu já sou polêmico desde criança. Aí ela disse: eu só vou passar e vou falar alguma coisa sobre oração. Eu só vou falar alguma coisa. E aí você entende e vem com vovó. Tá bom. Rapaz, olha a estratégia da véia. Pastor Igor, a gente no sofá da sala, TV ligada na frente. Tu vai lembrar agora. Surge um cara assim de chapéu, num cavalo que branco assim, ó. O rei do gado. Eu no meio das minhas tias, um copo de plástico com leite de saquinho com café, pão com manteiga. Fui pegar aqui para comer. As minhas tias assistindo o Rei do Gado e ela odiava a novela. Ela passou no meio de nós. Peguei o óculos para você entender. Ela passou bem na frente devagarzinho. Botou o óculos e olhou para mim. Em fervente oração. Na presença de Deus derramar. Deixei meu café, fui atrás de vovó. E ela foi cantando. E eu atrás. Entrou no quarto. E eu atrás. Se ajoelhou. Bateu na cama, como quem disse: é o seu lugar. Já está com Jesus. Mas no dia do arrebatamento, eu quero olhar para ela e dizer: quando tudo perante o Senhor este. Tu lembra, meu filho? Eu lembro, vovó. E todo teu ser. Fica em pé. Fica em pé. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Se você tem liberdade, abrace alguém. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo desejo que o
noite de resposta de oração. Eu estou falando com convicção, é noite de resposta de oração. O Senhor teu Deus tem mais desejo de ter intimidade contigo do que você com Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus agora. Você está dizendo: eu não quero mais controlar minha vida. Direciona-me, ó Deus. Toma posse da minha vida, Jesus. Não, Ele não vai se tornar o Senhor. É você que vai reconhecê-lo como Senhor. A glória da última casa será maior que a da primeira. Não importa para qual distância o pecado te levou. A cruz é a ponte que te traz de volta. Eu quero orar por você aqui na frente. Desça da galeria, saia da nave, volta para Jesus. Se movimente, saia do seu lugar e a igreja vai lhe dar espaço, porque nós queremos orar pela sua vida agora. Vem para Jesus, vem para Jesus. Orações chegaram lá pela salvação da sua alma. Orações chegaram lá pela salvação da sua alma. Vem, moça, vem, rapaz, vem, filho, vem, filha, vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para papai. Vem chorando. Vem feliz. Vem. Você não controla o seu futuro, mas você pode se preparar para ele. Vem. Aqui está a sabedoria de Deus para a sua vida. O perdão de Deus para a sua família. Vem, moça, vem, senhor, vem, senhora. Vem, moça, vem para papai. Vem. Isso, deixa passar aqui, ó. Tá vindo, igreja. Vem, vem. Alguém orou pela salvação da sua alma. Alguém clamou pela salvação da sua alma. Vem para papai. Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Vem para Jesus. Vem, casal, vem, moça, vem, rapaz, vem, filho. Ainda que você tenha caído, Jesus te levanta. Você parou, mas a palavra de Deus corre velozmente e ela alcançou o seu coração. Vem, moço, vem, vem. Ah, se você pudesse imaginar o que Jesus tem para a sua vida. O pior Ele já levou. Foi o peso da sua culpa lá na cruz. Foi o peso de seus pecados lá na cruz. O resto Ele diz: a gente se resolve. Vem, vem, vem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Vem para papai. Vem para papai. Aleluia. Salva Jesus. Liberta Jesus. Perdoa Jesus. Sua voz vai alcançar muitas pessoas. Seu testemunho vai alcançar muitas pessoas. A igreja está orando pela salvação da sua alma. A igreja está orando pela salvação da sua alma. Ele controla, Ele governa, Ele sabe o que faz.
Ele te frustra porque você não entende os planos dele. Mas ele cura a sua alma. Ele não desiste da sua alma. Vem, moça. Vem, moça. Vem, rapaz. Tu sabes que Deus falou contigo, moça. Tu sabes que Deus... Isso, minha irmã, busca mesmo e traz. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos tira do monturo e nos faz assentar entre os príncipes. Ele nos arranca do tremedal de lama, nos põe sobre a rocha e coloca um novo cântico na nossa boca. Vem para Jesus. Vem para papai. Vem para Jesus. Canta aquela, irmãos, não importa. Um bocado de coisa que não importa. Aí vocês cantam que Jesus não desiste, que a igreja vai cantar e essas pessoas vão ouvir o amor de Deus na canção da igreja. Tem almas ainda para vir. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Desça da galeria, pede licença e vem. Escapa por amor à tua alma. Escapa por amor à sua alma. Escape por amor à sua vida. Vem, apressa, 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 corre, vem. Jesus conhece. Isso, isso. Rompe a multidão e vem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a igreja canta e Jesus quebra cadeias. te fizeram chorar. Davi cantava e o espírito mau se retirava. Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos escutavam. E não desiste de você. Canta, crente! Ele não desiste de você. Vem, criança, vem, adolescente, vem, jovem, vem, senhora, vem, Senhor. Seus filhos estão orando, seus pais estão orando, seus amigos estão orando. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Vem, isso, a gente está orando pela salvação da sua alma. Quem pode dar glória a Jesus? Ele está salvando vida. Tá vindo mais aí, ó. Não importa o que você. Tá vindo mais aqui, ó. Ai, trazendo as almas, Jesus. Interior também. Quantas vezes você cai Ele sabe de tudo. tentando acertar. Há um futuro para você. Há um futuro para você. Não acabou. Há um futuro para o seu ministério. Há um futuro para sua família. Vem. Ele apaga. Vem, moça. Deixa eu passar aqui, ó. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Canta, cante, canta. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Bora cantar o que eles cantavam na igreja? Se tu me ama, Deus suplica. lembra que tu cantava isso pra Jesus? Confiando E a paz de Deus dominava seu coração. promessas que são muito. Que coisa maravilhosa Jesus está fazendo aqui. Vem pra papai, moça. Vem pra papai, rapaz. Canta, crente, porque te abate. Porque te abates, ó minha alma, e te Receba paz,
Receba a paz de Deus. Receba a paz de Deus. Não tenha